Olá professora, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou Rafael Pavlina, professor e assessor de arte, e hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre as dimensões do conhecimento da arte. Se você é um apaixonado por educação e já me segue aqui no canal, você deve lembrar que em 2020 entrou em vigor a Base Nacional Comum Curricular. Esse documento, que tem caráter normativo e por isso é obrigatório, que deveria ter sido implementado em todas as escolas municipais, estaduais, federais e privadas. E hoje a gente vai falar de algo que é muito presente aqui na Base Nacional, que são as dimensões do conhecimento para a arte, e vamos entender como elas funcionam na prática. Antes de mais nada, eu preciso pedir para que você se inscreva aqui no canal e ative as notificações. Assim, você fica sabendo sempre por primeiro quando tem vídeo novo. Agora vamos partir para a prática. Quando a gente fala em dimensões do conhecimento, a gente precisa lembrar que a Base Nacional Comum Curricular, ela divide a arte em 5 principais linguagens, que sejam teatro, dança, música e artes visuais. A 5ª linguagem é uma linguagem nova, trazida pela BNCC, que chama-se as artes integradas. Mas o que são essas artes integradas, Rafael? A arte integrada é quando nós juntamos mais de uma dessas linguagens e a partir dessa junção nós também podemos usar a tecnologia para fazer o elo de ligação entre essas linguagens. Então vamos pensar, por exemplo, numa performance, né? O que o artista precisa para fazer essa performance? Ele vai usar a dança, a coreografia, a música, a gravação de vídeo, a performance pode ser considerada artes visuais. Então aí eu tenho uma ligação entre vários componentes, várias linguagens diferentes, então eu posso chamar de arte integrada. Principalmente lá na educação infantil, a gente pensa muito na arte integrada, né? Quando a criança está fazendo a atividade do desenho, a gente faz o desenho a partir da literatura, ou a partir da fábula, coloca uma música para ilustrar aquele desenho. Então essa arte integrada são as junções que a gente pode fazer. As dimensões do conhecimento trazidas, elas também vão ter esse embasamento nas linguagens. Então é importante que para saber sobre essas 6 dimensões do conhecimento que são fundamentais, a gente precisa saber quais são essas 5 linguagens. O teatro, a música, a dança, as artes visuais e as artes integradas. Para falar nas dimensões do conhecimento, eu preciso lembrar que elas estão divididas lá na Base Nacional Comum Curricular de 1º a 9º ano. Então você vai desenvolver essas 6 dimensões desde os anos iniciais até os anos finais. E eu também arrisco dizer que lá na educação infantil a gente já também faz muito das dimensões do conhecimento e elas são fundamentais. Mas como a BNCC não deixa bem claro que se refere aos anos da educação infantil, a gente vai considerar enquanto professor, mas sei lá, se a gente está estudando para um concurso, por exemplo, aí ela não vai entrar lá nos anos da educação infantil, certo? Bom, vamos então entender quais são e como elas funcionam. As 6 dimensões do conhecimento são criação, crítica, estesia, expressão, fruição e reflexão. Essas 6 dimensões aí precisam estar de core salteado dentro da nossa cabeça. Por quê? Porque elas vão acontecer o tempo todo, durante as aulas, durante a preparação dos conteúdos, nos planejamentos. Sempre que a gente fala na aula de arte, a gente precisa lembrar que essas 6 dimensões vão nortear o nosso ensino. Se antigamente a gente baseava o nosso ensino das aulas de arte na abordagem triangular da Ana May Barbosa, que eu já fiz um vídeo aqui, inclusive se quiser assistir, tá aí para baixo, a gente vai entender que essas dimensões do conhecimento são uma ampliação dessa abordagem triangular da Ana May Barbosa com ramificações, e ela vai abordar diferentes tópicos, diferentes níveis de conhecimento dos nossos alunos. Vamos falar uma por uma delas e o que elas significam para o ensino da arte? A primeira delas é a criação. E como você já pode imaginar, quando a gente fala em criar, em criação, é automático na nossa cabeça, né? Que a criança produza algo inédito, que a criança coloque no papel ali algo que ela está pensando. A criação tem esse papel fundamental de fazer com que o aluno pense e consiga se expressar, que ele consiga colocar para fora algo que ele está sentindo, que ele consiga produzir algo. Mas vamos lembrar também que é importante saber que a criação não é algo inato, não baixa no ser humano e o ser humano sai por aí criando. Não é bem assim. Todas as criações humanas surgiram de necessidades. Então, por exemplo, a invenção da roda aconteceu para facilitar o trabalho do homem, né? A invenção da tecnologia veio para auxiliar o homem a fazer alguma coisa. E a criação nas artes também vai seguir esse mesmo padrão, esse mesmo caminho.
É a mesma coisa que chegar numa sala de aula e falar assim, hoje a aula é desenho livre, criem. É muito difícil na cabeça de uma criança que ela crie por conta, sem ter algum repertório, sem ter algum direcionamento. A criação, ela não é do nada, não é inata, ela não surge, ela não brota, ela precisa ser estimulada. Quanto mais repertório a criança tem, quanto mais olhar para as coisas a criança tem, maior vai ser esse processo de criar. Então, o que é criar? É juntar os elementos que a gente já tem dentro da gente e colocar na prática. E aí eu estou falando da pintura, do desenho, mas eu também estou falando em todas as outras dimensões. Quando a gente fala para criar uma coreografia, o que a criança vai fazer? Ela vai sair fazendo experimentações, então ela vai movimentar o corpo dela a partir dos repertórios que ela tem, a partir daquilo que ela já viu, a partir daquilo que ela consegue. Então, quando eu estou falando em criação, eu estou falando na criança ter essa capacidade de colocar para fora algo que ela sente, algo que ela conhece. E aí vale lembrar também, a criação na música. Para criar em música, eu não necessariamente preciso criar uma música, uma letra com melodia, com ritmo. Quando eu falo em criação na música, eu posso estar falando sobre experimentar objetos sonoros, tentar explorar possibilidades, explorar tipos diferentes de sons. Então, quando eu estou falando na criação, eu não estou necessariamente falando em criar algo inédito, inventar algo que não exista. Até porque hoje em dia a gente sabe que isso não se refere só à criação, né? A segunda dimensão do conhecimento que eu quero falar é sobre a crítica. Muitas vezes as pessoas acham que são muito boas na crítica. Mas vamos lembrar que crítica não é só dar a sua opinião sobre algo, é saber defender a sua opinião. Então, quando eu falo para os alunos analisarem o trabalho um dos outros, eu preciso dar repertório para que os meus alunos consigam fazer essa análise. Ter criticidade significa que eu consigo defender os meus argumentos, consigo defender com embasamento aquilo que eu penso. A gente vive um momento político muito extremo, né, onde as pessoas gostam ou não gostam de alguma coisa. Para eu gostar ou não gostar de alguma coisa, eu tenho que ter um embasamento, um conhecimento técnico, conhecimento científico sobre aquele assunto para tecer minha opinião. Senão vai ser só um julgamento de valor, só um juízo de valor. E não é isso que a gente quer na aula de arte. Se um aluno, por exemplo, falar que não gosta de balé, como eu devo tratar esse aluno, como eu devo tratar essa situação? Eu vou ensinar para o meu aluno quais são os pontos, os benefícios do balé e quais são os pontos importantes de se conhecer o balé. E aí, depois que ele conhecer, ele vai ter embasamento para dizer que gosta ou não gosta e o motivo. Então, essa criticidade é poder olhar uma obra de arte e fazer uma crítica que pode ser construtiva, que pode ser embasada, que pode ter um conhecimento sobre aquele assunto. Porque só expressar a sua opinião sobre aquilo ali não quer dizer nada. Na verdade, essa expressão, essa comunicação que a criança faz a partir do juízo de valor que ela coloca é extremamente maléfica para o ensino, porque a criança começa a colocar a sua opinião como se a opinião dela fosse a certa. Então, a criticidade é colocar todo mundo no mesmo nível de conhecimento para opinar sobre algo. Então, é bom ou é ruim? Mas por quê? Como? O que interfere? Como que a criança lá de segundo, terceiro ano vai ser capaz de defender o argumento do que ela gosta, do que ela não gosta? Então, isso é muito importante porque a gente vai dando para a criança a autonomia que ela precisa para ser crítica. Então, essa autonomia é que vai transformar o meu aluno, essa criança, num ser que consegue defender os seus argumentos, que consegue defender as suas ideias e que principalmente tenha conhecimento técnico-científico para gostar ou não de algo. É super importante. A próxima dimensão do conhecimento é a estesia. O que é a estesia? Ela é uma das menos conhecidas pelos professores quando eu vou nos colégios. A estesia, ela se refere àquela sensação que a gente tem quando a gente está diante de algo. A estesia é o sentimento, é a sensação. Quando a gente olha no livro didático ou quando a gente olha uma reprodução de uma obra de arte, a nossa sensação é uma, por causa do tamanho, do cheiro, do lugar que ela está. Quando a gente vai ao museu e vê a obra pessoalmente, a nossa sensação é outra. Por quê? Porque a estesia é que está presente, é essa relação. O cheiro, o toque, o olhar. Então, se eu estou olhando uma obra de arte, eu vou prestar atenção nas pinceladas. Olhar uma obra do Van Gogh, no Museu do Van Gogh, olhando de perto as pinceladas, conhecendo o lugar que ele pintou, o cheiro da cidade onde ele morava. Tudo isso vai refletir na maneira como eu analiso uma obra de arte. Enquanto na escola eu estou vendo a mera reprodução daquilo ali. Eu também vou ter uma relação diferente com isso. Quando a criança está produzindo um trabalho, uma atividade, um desenho, ou está explorando os objetos sonoros,
a relação dela com essas atividades dentro de sala de aula vai ser diferente da relação dela com esses mesmos objetos, com essa mesma atividade, se ela estiver em casa ou se ela estiver na casa de um colega. Sempre lembrar que a estesia é a relação do corpo com o todo. Eu sempre uso de exemplo. Assistir um filme no cinema é a mesma coisa que assistir um filme em casa? Não, porque o cheiro do cinema, a textura da poltrona, o volume, o tamanho da tela, tudo isso vai interferir diretamente na forma como eu vejo, como eu sinto a obra de arte, como eu vejo o mundo ao meu redor. Então a estesia está muito ligada a essa sensação, a esse sentimento do todo, fazendo influência em mim, no meu corpo. Isso vale para dança, isso vale para música, para o teatro e para as artes visuais. A próxima dimensão do conhecimento é a expressão. E quando a gente fala em expressão, muitas vezes os professores falam: mas o meu aluno é tímido, o meu aluno não fala, o meu aluno isso, o meu aluno aquilo. Vamos lembrar que quando a gente fala em expressão, nós estamos falando em todos os tipos de expressão. Seja na hora de uma atividade, seja na maneira como conversa, como olha, como senta, como organiza os seus pensamentos. Se expressar é colocar no seu trabalho toda a sua poética, toda a sua intenção, toda a forma como a pessoa enxerga o mundo. Então pode ser que a criança não seja muito boa no desenho, então o resultado final da criança não vai ser um desenho realista, né? Vamos considerar boa aqui a questão do realismo. Então você pediu para que o aluno fizesse um desenho de observação. E aí o final, o resultado desse desenho não é realista, não é perfeito, né? É uma cópia verossimilhança do objeto real. Mas se a criança conseguiu se expressar, conseguiu colocar no papel a sua intenção, ela já tem que ser considerada. Porque quando a gente fala de expressão, é a capacidade de comunicar com o mundo. Vamos lembrar que muitos artistas plásticos, dançarinos, muitos coreógrafos, muitos músicos principalmente, tinham uma questão muito séria com a timidez, com a forma de se relacionar com o mundo, né? A gente tem aí na história da arte, a maioria dos pintores tinham problemas de relacionamentos interpessoais. Então, quando a gente fala em expressão, eu não estou falando só na capacidade de me colocar na frente da turma, não estou falando da capacidade de mostrar o meu trabalho, eu estou falando nessa capacidade de colocar aquilo que eu sinto para fora, seja através da dança ou do teatro, e aí vão entrar vários elementos importantes. Então, tão importante quanto o resultado final, lá, a tela ou a coreografia que ele cria, é o processo que ele desenvolveu para chegar naquele resultado. A expressão está intimamente ligada com tudo isso. Então a expressão não é só se comunicar, a expressão não é só produzir um trabalho, um desenho, uma dança. A expressão está ligada com todo esse processo que a criança foi desenvolvendo ao longo da atividade, ao longo da sua vida escolar. Então, na hora de analisar uma obra, na hora de analisar um trabalho feito pelo aluno, uma dança, uma música, a gente tem que levar em conta a expressividade contida naquilo. Mesmo que o meu aluno seja tímido, mesmo que ele não queira reproduzir alguma coisa, a gente está falando da expressão como um todo nesse caso. A próxima dimensão do conhecimento é a fruição. O que é a fruição? Fruir se refere ao olhar, ao deleite, ao prazer. Então é aquele olhar atento. Quando a gente vai a um shopping, por exemplo, a gente vai andando rápido durante as lojas, vai passando nas vitrines rápido, então a gente só está olhando, só está vendo aquilo ali dos olhos para fora, como a gente brinca. Se eu vou a um museu, eu preciso parar e olhar para aquela obra de arte e prestar atenção no que está acontecendo ali. Eu preciso olhar os elementos, eu preciso olhar a moldura, a parede, eu preciso olhar como ele foi pregado na parede, eu preciso olhar quais cores foram usadas, eu preciso pensar no cheiro da tinta. Então, quando eu estou falando da fruição, eu estou falando nessa relação, nesse olhar íntimo que a gente vai ter com o objeto artístico. Se eu vou ao teatro, para eu fruir a peça de teatro, eu preciso me desligar do mundo e prestar atenção naquela peça. Para entender os personagens, a construção daqueles personagens, quais são os dilemas que eles carregam, qual é o cheiro do teatro, como as coisas estão acontecendo, eu preciso me desligar do resto do mundo. Hoje em dia é muito comum as pessoas irem ao teatro e mexer no celular durante a peça. A gente não está fruindo com a peça quando a gente faz esse tipo de coisa. Por quê? Porque eu estou dividindo a minha atenção. E a fruição, ela é aquela atenção dirigida, quando eu olho, quando eu presto atenção, quando eu sei do que eu estou colocando, do que eu sei quando eu estou vendo ali, né? Então, se eu estou vendo uma obra de arte, se eu estou vendo uma exposição, se eu estou ouvindo uma música, fruir é prestar atenção. Quando eu estou ouvindo música, se eu estou ouvindo música ao mesmo tempo que eu estou limpando a casa, eu estou dividindo a minha atenção. Ao mesmo tempo que eu estou ouvindo, eu estou fazendo outra coisa. O que é fruir na música?
é prestar atenção, é ouvir com calma, é dedicar toda a minha atenção para aquela música. Isso é a fruição. E é isso que a gente quer desenvolver no nosso aluno, para que quando ele esteja envolvido em algo, ele se entregue para aquilo. Então, na hora de fazer a atividade, é hora de fazer a atividade. Na hora de criticar o trabalho do colega, é prestar atenção para ter esse embasamento para criticar. Então, a fruição se refere muito a esse olhar específico, esse olhar atento. E, por fim, a última é a reflexão. Aqui vale fazer um parênteses, porque eu fui falando nessa ordem, mas as dimensões do conhecimento não têm uma ordem de importância. As 6 são consideradas igualmente relevantes. Então eu posso trabalhar a crítica e a reflexão, eu posso trabalhar a estesia e a fruição, todas ao mesmo tempo, no começo, no final da aula, no decorrer da aula, na vida do aluno. Então a gente coloca nessa ordem por uma questão de organização, mas todas elas são importantes. Ao meu ver, a reflexão, ela tem um ponto bem importante que eu sempre falo que ela seria o elo de ligação entre todas. Mas é uma opinião pessoal, uma opinião do Rafael enquanto professor. Por que que eu considero essa reflexão a mais importante de todas? Né? O elo de ligação de todas. Porque quando eu falo em reflexão, eu estou falando nesse poder de síntese que a gente faz a partir de algo. Então, refletir sobre algo é quando você pega aquele conhecimento que você teve e sintetiza ele dentro da sua cabeça. Por exemplo, você vai desligar esse vídeo, é um exercício que eu peço para que vocês façam. Quando acabar esse vídeo, você vai desligar e vai pensar, o que eu aprendi de tudo isso que o Rafael falou? Ou, nossa, eu assisti o vídeo e não refleti, não pensei em nada, nada fez sentido para mim. Esse processo de reflexão é o que vai gerar dentro da sua cabeça o aumento do seu cognitivo. Então você só vai saber se você aprendeu algo ou não quando você reflete sobre aquilo. Quando a gente vai numa reunião, a gente precisa refletir sobre o que foi discutido na reunião. Quando a gente sai do museu, a gente precisa refletir sobre o que viu. Então a reflexão é aquele processo que vai dar continuidade depois na nossa vida para algo que a gente viu, vivenciou, aprendeu. Então a reflexão para mim é o elo de ligação, porque você precisa da reflexão na crítica, você precisa da reflexão na criação, você precisa da reflexão após a fruição. Então sempre que você tem uma dimensão do conhecimento, a reflexão ela precisa estar embutida naquilo ali também. Então eu sempre falo que a reflexão é esse elo de ligação. Mas vale mais uma vez a pena dizer que quando a gente fala em dimensões do conhecimento, não há uma ordem, não há um nível de hierarquia, não há um nível de importância. Todas elas são importantes, são consideradas extremamente relevantes e precisam ser trabalhadas de uma forma assíncrona, né? Todas no mesmo momento, em todos os momentos, e que a gente possa fazer com que o aluno se desenvolva e aumente o seu intelecto a partir disso. Tá, mas como é que eu vou fazer tudo isso na prática? Vale lembrar que o seu planejamento vai continuar igual, a maneira como você ensina é igual, tudo que você tem feito em sala de aula você pode manter. A diferença é que sempre naquela atividade você vai tentar refletir qual é a dimensão do conhecimento que você está trabalhando. Então, se você está falando de surrealismo, está pedindo para que seus alunos desenhem lá o relógio derretendo do Dalí, tenta colocar primeiro uma fruição, olhar essa obra de arte e tentar entender o contexto que ela está inserida. Por que ele pinta esse relógio derretendo? Ou a gente está falando de música, vai falar sobre Rudolf Laban. Quando a gente fala Laban, ele vai fazer os movimentos e ele vai falar sobre a importância da consciência corporal, né? Quando o dançarino precisa entender quais são os movimentos essenciais, os limites do corpo humano. Então faz com que o aluno frua sobre isso, exerça uma crítica sobre isso. Quando ele for criar, ele vai refletir, e aí refletindo, ele vai se expressar. Então, em uma atividade, você acabou colocando todas as dimensões do conhecimento. Então, sempre antes de fazer a atividade, sempre antes de fazer o planejamento, tenta colocar dentro da sua cabeça qual é a importância dessa atividade para as dimensões do conhecimento. E aí vale lembrar, né, que além das linguagens, né, que nós temos dentro da arte, o teatro, a música, a dança, as artes visuais e as artes integradas, a gente vai ter essas 6 dimensões do conhecimento que estão permeando todas elas. A gente precisa desenvolver as competências específicas por meio das habilidades. Então, são as habilidades, as competências específicas, competências gerais, as dimensões do conhecimento trabalhadas em todas as 5 linguagens. É bastante coisa, tem que lembrar de tudo isso, mas a BNCC e eu estamos aqui para isso, né? Teve dúvida? Consulta a BNCC. Teve alguma dúvida específica sobre as dimensões do conhecimento? Pode deixar aqui nos comentários, que eu vou ler e responder um por um, certo?
Bom, esse foi o nosso conteúdo de hoje. Eu espero que tenha ajudado você a pensar um pouquinho mais sobre a importância das dimensões do conhecimento e como elas acontecem dentro da escola. E qualquer coisa, é só chamar. Até a próxima! Tchau!